Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. Hoje podemos dizer que teremos uma tarde diferente e festiva, não só entre nós outros aqui, mas também no plano espiritual, pois que faremos uma homenagem ao Centro Espírita Antônio de Pádua, que na sexta-feira completará 77 anos de existência, de estadia aqui no bairro de Coqueiros, cumprindo com a sua missão, com a sua função, que é a função do Centro Espírita, de acolher a todos nós, de disponibilizar um ambiente onde podemos estudar a doutrina espírita e, com a doutrina espírita, aprender a respeito da nossa essência espiritual. Então, devemos nos conscientizar de que o verdadeiro espírita é aquele que é tocado pelos princípios e pelos ensinamentos da doutrina espírita. Porque nada adianta virmos à casa espírita, ouvirmos palestras, participar de estudos e não sermos tocados na alma com tudo isso que a gente recebe e aprende na doutrina espírita, que tem como objetivo nos tornar pessoas melhores. Esse é o objetivo principal da doutrina espírita. É uma doutrina que não faz proselitismo, não está aqui para convencer ninguém a ser espírita, mas sim divulgar a mensagem de Jesus, de uma forma agora mais clara, mais compreensível do que a época em que, quando ele esteve aqui entre nós, ele não poderia ser tão claro como hoje é a doutrina espírita, que é o Consolador por ele prometido e enviado. Com essas palavras, já damos por realizado aquela leitura para a nossa preparação espiritual, para podermos bem aproveitar os momentos em que estivermos aqui. Vamos elevar os nossos pensamentos então ao alto, vamos nos sintonizar com os nossos anjos guardiões, que aqui conosco estão, com os mentores desta casa, com os espíritos amigos, todos aqueles que aqui trabalham, pois que a casa espírita é um posto avançado da espiritualidade na Terra. Eles aqui estão conosco, nos amparando, nos assistindo e sabedores que são de tudo o que nós necessitamos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de amor e de bondade. Seja feita a vossa vontade aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas às tuas leis, assim como devemos perdoar a todos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes, Pai, cairmos em tentações e livra-nos de todos os males, ainda hoje e sempre, Senhor, em sua infinita misericórdia. Temos na nossa tribuna hoje a nossa irmã Jandira, que vai justamente discorrer sobre a história brilhante do nosso Centro Espírita Antônio de Pádua. Pessoal, é com prazer, que eu venho aqui falar. Já falei 3 vezes a respeito da casa, a história da casa, a história da minha caminhada aqui dentro, como na infância e adolescência, adulta e agora idosa. E é com grande prazer que vocês estão aqui
eu me sinto feliz de vocês estar aqui, vocês integrar a essa casa futuramente. Muitos de vocês vão ser os trabalhadores do CEAP, né, que é Centro Espírita Antônio de Pádua, e isso é muito importante, né, porque eu já estou caminhando, né, para 70 e poucos anos, quer dizer que posso chegar até os 100, não sei, mas espero, mas eu sei que a gente às vezes espera, mas não é, né? E é um prazer, assim, falar da casa, que é onde eu fui criada, aonde eu tive a aprendizagem, né, da doutrina espírita. Tá? Eu tive a aprendizagem da doutrina espírita. Quando aqui esteve, a minha consciência como pessoa começou aqui no João Batista. Eu era bem criança, mas conheci Domingos Noronha. Domingos Noronha era integrante, né, espírita, ele era um espírita da Federação Espírita Catarinense. E através dele e de outros médios que a Dona Rosa fundou esse centro. Tá? O coronel Antônio Araújo Figueiredo, ele era filho do médium, o médium Juvencio de Araújo Figueiredo. Ele foi o primeiro presidente da nossa casa, o filho, o Antônio. Tá? E até há pouco tempo nós tivemos aqui as netas dele, né, a Sandra, e eu esqueci o nome da outra moça, a Denise, né? Ou Regina, não sei, uma coisa assim. Acho que é Denise. Aí, essa família aqui, ela frequentava na época da Dona Rosa, família do Araújo Figueiredo, esporadicamente. Eles não tinham frequência assídua, né? Até que depois não vieram mais. O João Batista também era integrante da Federação Espírita Catarinense. Ele era doutrinador, expositor. Domingos era expositor. O Antônio, ele falava assim, como estou falando aqui, mas não era de expor doutrina. Ele pouco eu conheci. Depois veio o Lavo Cunha, que era um morador da casinha azul aqui, aonde nós temos o refeitório e a cozinha, ali era uma casa azul. O Lavo morava ali. Esse aqui é João Jorge do Amaral, que é meu tio, né, também fundou o grupo, né? Essa turma aqui fundou o Centro Espírita. Depois veio o Aníbal Clímaco e depois veio o Avelino Alcibia Alves. O seu Avelino, ele veio pelos anos 70. Veio o Lotarino França Verde, que é o pai da Santa Helena. Seu Avelino vice. Seu Avelino vice, Lotarino presidente. Aí eu fiquei só uma gestão, são 2 anos. Aí entrou o Paulo Roberto Pinho da Silveira, que é o filho da médium, né, Ione Pinho da Silveira. Aí o Paulo entrou aqui, e aí nos anos 90 começamos a Helena. Anos 90 começou a entrar, né, na casa a Helena e o Arthur. E também foi aquela pergunta, ora presidente, ora vice. Ora a Helena era presidente, a Dona Lília era vice. Ora a Helena era presidente, a Glória Estela era vice. Ora a Estela era presidente e o Arthur ou a Helena eram os vice. E com a Dona Lília Floni também. E aqui a Glória Estela Ferraz. Tá. Aí veio o Ajô. Aqui nesse intervalo era o Arthur e a Helena que estavam na direção. Aí veio o Ajô Jorge Guilherme, que ele é meu primo também. E aí depois do Ajô veio novamente o Paulo Silveira. Ele ficou só uma gestão. Aí veio o Mauro. O Mauro entrou, ficou 2 gestões, que são as últimas. O Mauro pegou a pandemia. E agora é a Helena,
Madalena, Maria de Oliveira e o vice é o Arthur. E na quinta-feira vai ser a posse da nova diretoria. Então nós vamos ter Gerson, Luiz, Basso. Vai entrar. E o vice-presidente vai continuar o Arthur. Aqui nós temos as velhas médium, as que começaram com a Dona Rosa. A Célia Amaral, esposa do João Jorge do Amaral, né? Aqui a Dona Alvina Reis era uma expositora. Ela geralmente expunha às terça-feira. Esse dia aqui, terça-feira, ele é o padrão. Ele começou no tempo da Dona Rosa e ficou aqui, desde a Dona Rosa. A Dona Alvina Reis, ela morava na João Guedes da Fonseca. Benta Rosa morava na Bel Capela. Eram tudo senhorinha. Cacilda Nocete, quem conheceu a Cacilda Nocete, ela trabalhava na rádio, não é Guarujá, eu esqueci o nome da rádio. Ela trabalhava como locutora, fazia novela pela rádio, novela que faz pela rádio, da Anatomia. A dona Cacilda participava disso. A família dela toda é voltada para o médium. Madalena Grisar Vilar, que é a mãe da Marita, e tia da Neuza. Jacira Amaral Souza é minha mãe. Maria das Dores Amaral é minha avó, né? A Dona Ione. Aqui, a Santa começou a frequentar o nosso centro. A Santa era casada recentemente, né, Santa? Aí ela não estava tão engrenada na casa, porque, né? A Santa foi engrenar mesmo o trabalho dessa equipe aqui, né, Santa? E aí começou a tua atividade maior. Aí tuas crianças já eram maiores, né? Aí veio para o mundo de evangelização. E eu aqui nesse grupo, que eu sempre eu vivi nos extremos. Professora primária e com os velhos. Eu não vivi juventude. Eu não vivi com jovens. Eu vivi os extremos da minha vida. Por escolha mesmo, sabe? Era o meu jeito, minha vida, eu gostava disso, tá? Aqui entrou uma nova turma, que aí entrou com a Helena, né, com a gestão da Helena. Aí entrou aqui a Nancy, ela tinha o rostinho bem branquinho, e ela se maquiava, ficava bem branquinho. Trabalhava no berçário, a Nancy. A Santa aqui começou dando a força no berçário, né, Santa? A força no berçário, a fazer a coordenação da terça. Aí tem o seu Lotarino, o seu Avelino. A esposa do seu Avelino não integrou a nossa casa, porque ela era integrada à humildade do apóstolo, a dona Geni. Ela era médium da humildade do apóstolo. E aí ela não quis deixar a humildade do apóstolo, que fica ali, acho que Marechal Hermes, não sei que nome daquela rua, perto ali da Praça Pereira de Oliveira, atrás ali na Praça do Teatro, lá de Carvalho, ali. Aí ela não quis integrar o nosso grupo, só vinha nos visitar. A esposa do seu Lotarino, né, a dona Maria Helena, ela veio. Aí que a turma da Helena veio a sogra dela, a Helena Beck, a dona Lília, veio a Dalva que está no berçário, a Eliane que está no berçário, né, lá na frente do berçário. A Glória frequentou bastante, aí a Glória Estela, né? E aí veio aqui a turminha, que é a mãe da Neuza, a dona Alba, Grisar Pesce, né? E a dona Onete é Onete Grisar Vilar. Aí elas faziam aqui o grupo, participavam do grupo mediúnico do seu Lotarino e do seu Avelino. A tua mãe e a tua tia. A tua mãe não estava mais aqui, né? Ela tinha partido já nesse período aqui.
houve a partida dela, né? Para a espiritualidade. Então ficamos aí. Tem mais gente, né? Que eu não citei. Aí eu coloquei aqui que antigamente não se usava religião. A base da pirâmide, ou a base do triângulo, não era religião, era moral evangélica. Era moral evangélica. Quando eu fui estudar para ser evangelizadora, que eu também fui evangelizadora aqui, não era religião, era moral evangélica. Tem a filosofia e tem a ciência. Né? E o que acontecia com nossos antigos expositores? A base deles mesmo, a base de toda a doutrina, era na moral evangélica. Mas a gente estudava. Quando eu comecei a participar a sessão mediúnica, eu tinha 15 anos. Eu participei com o senhor Lotarino e com o senhor Virino. Com 15 anos eu comecei a participar. Com 15 anos eu comecei a participar da mesa mediúnica do João Jorge, que era meu tio. E depois eu passei para eles aqui. Aí já tinha uma idade avançada. A gente estudava a filosofia, que é a parte do livro dos espíritos. A ciência engloba a Gênesis e engloba o livro dos médiuns, mas a gente estudava mais o livro dos médiuns. Isso no antigo, né? No antigo administração. Aí, quando nós passamos para as diretorias modernas, aí a gente começou a estudar com mais profundidade a filosofia, a ciência e o Evangelho segundo o Espiritismo. E eu coloquei ali, sabe, eu coloquei aqui justiça, caridade e amor. Aqui no grupo, após essa doutrina, nós temos um grupo de estudo. E lá no grupo de estudo, semana passada, saiu isso aqui. Aí, isso aqui é uma linha de equilíbrio de todos nós. Sejamos religiosos, não sejamos religiosos, é o equilíbrio do ser, do homem. Aí que eu comecei a entender, porque a gente às vezes fala, não assimila as coisas. Então, quando eu vou me posicionar como uma cristã, tá? Eu tenho que desenvolver o meu amor. Dentro do meu amor, que é a base de tudo, eu vou fazer o equilíbrio da justiça e vou fazer o equilíbrio da caridade. Aí assim, como que a gente faz? É o que eu entendo. Eu não posso dar para uma pessoa tudo para ela. Ai, tadinha, meu Deus do céu, eu vou fazer tudo isso por ela. Não, eu tenho que deixar ela pescar. Eu tenho que, nem que eu dê a vara, mas ela tem que pescar. Porque aí eu estou englobando aqui o meu amor, porque ela precisa evoluir. Eu estou atrapalhando a evolução dela, estou dando tudo para ela, estou resolvendo tudo para ela. Aí, aqui vai englobar a justiça e vai englobar a caridade. Então, às vezes a gente se sente culpada, meu Deus, podia ter feito mais. Não. Se eu fiz aquele pouquinho é o necessário. Ele tem que pegar aquela pessoa que necessita, ela vai, um pouquinho, não é tudo, vai faltar. Então ela tem que se esforçar para conseguir mais. Porque a evolução é dela, eu estou atrapalhando a evolução daquela pessoa. Aí que eu comecei a entender, né? Que às vezes a gente, tiazona, assim, né? Aquela tia maravilhosa, aquela mãezona maravilhosa, mas eu estou atrapalhando. Ele não vai progredir porque eu estou sempre dando coisa para ele. Ele faz as besteiras, corre na casa da mãe ou na casa da tia. Né? E é isso aí que está acontecendo, né? Na vida. Então, por isso que eu coloquei ali a pirâmide da justiça, da caridade, e a base é o amor. O amor tem que ser equilibrado. Né? Aí a gente tem que conquistar. Porque não é fácil. Porque quando a gente ama demais o filho, ou demais o sobrinho, a gente se agarrega, né? É isso aí.
E agora nós vamos falar da mediunidade de Rosa Conceição de Souza. Ó, essa idade aqui, quando a Dona Rosa morreu, foi o que eu escutei da Dona Iona, que ela tinha 86 anos. Ela morreu na inauguração da Ponte Colombo Salles. Isso aqui é da inauguração da Ponte Colombo Salles. Aqui é fevereiro, em março foi inaugurada a Ponte Colombo Salles. E a Dona Rosa fazia aniversário em 12 de dezembro. Por isso que o nome dela era Rosa Conceição, porque é o dia de Nossa Senhora da Conceição. As famílias antigamente tinham essas tradições, tá? Botar o nome de santo. A Dona Rosa, quando ela estava doente, ela faleceu de câncer. Dona Rosa faleceu de câncer. Veja quantos anos que a célula cancerígena existe aí e ainda não achamos uma medicação. Talvez por causa da nossa imperfeição, que aí nós temos que passar essa luta, essa dificuldade. Provavelmente é que a gente tem. Ela pediu, não quero túmulo. Ela foi enterrada no túmulo. O túmulo da Dona Rosa, no cemitério Santo Cristóvão de Coqueiros, né? Outros dizem que é Capoeiras, não sei como é que está distribuído ali na localidade geográfica, né? Ali, que é entre Coqueiros e Capoeiras. Ficou até, ela morreu nos anos 70, ficou até os anos 80, quase chegando a 90. Porque nessa época nós tínhamos o administrador, era o Gurupi. E como o Gurupi morava na São Cristóvão e vinha aqui pegar a homeopatia com a Dona Rosa e a família toda, ele conservou o túmulo da Dona Rosa. Aí depois, o Gurupi, né, lógico que ele se aposenta, entra outra administração, mas a Dona Rosa não pediu, que ela não queria túmulo. Para que ninguém fosse lá, ai, Dona Rosa, ela dizia isso, ai, Dona Rosa, me ajude. Não quero ninguém no meu túmulo. Cada um vai fazer o seu processo de caminhar. Isso que ela pediu. Ela não deixou foto. Ô, Dona Rosa, foto. Não quero foto, que todo mundo vai lá. Ai, Dona Rosa, ai, a senhora me ajuda bastante. Não adianta, porque ela disse que foto ela não queria. Ela era uma mulher afro, tá, gente? Da postura assim da Helena. Ela era forte, alta, mas ela era enérgica, mas enérgica do bem. Você tem que fazer as coisas certas. Eu não aceito coisa errada. Ela sentava, ali, a Denise está ali, ó, naquela areazinha, na primeira cadeira da frente, ela sentava ali. Ela usava roupa, saia, não usava vestido, saia. As saias dela eram daqueles tecidos de lãzinha ou de cassimira, que as calças antigamente dos homens eram de cassimira. E a blusa, hoje a gente diz que é camisete. Ela usava aquele tipo de camisete. A manga até aqui e de algodão. Os botãozinhos, a estampa da blusa era sempre singela e a saia era neutra. Ela tinha as trancinhas aqui, né, porque ela era afro, prendendo aqui atrás, tá, a Dona Rosa. E gente, quando eu falo dela, eu me emociono. Sabe por que eu me emociono? Até hoje eu sinto o gosto da cenourinha que ela ralou, botou o sal e o vinagre. Ninguém faz a cenourinha que a Dona Rosa fez, que eu saboreei. A carne assada, que ela deu um almoço para nós, porque nós estávamos, meus tios e meu avô estavam arrumando o ranchinho dela, a areazinha dela que ficava nesse padrão aqui, aonde que tem um intervalo do posto de luz, ficava ali. Não sei se a Santa lembra disso ali. E aí ela fez o almoço. Gente, eu lembro. Então eu mandei um dia dizer pro meu amigo, né, que lembrava da cenourinha, então ela disse, então tu vivesse muitos coelhinhos. Ele disse, vivesse muitos coelhinhos para lembrar da cenoura.
Então, eu lembro de tudo isso dela, né? E é uma saudade assim, gostosa, né? É uma saudade de prazer pela praia. Eu sei que a gente tem que um dia ir, que a nossa morada eterna, né, é no outro lado. Mas assim, ó, já disse para vocês que eu tenho medo de morrer. Porque eu não sei como é que vai ser a minha chegada lá. Será que eu estou preparada? Será que é um pouco de balanço saber o que vai acontecer comigo, né? Então é tudo isso. Agora, eu vou parar um pouco. Eu vou falar sobre a mediunidade da Dona Rosa. E eu vou ler aqui para vocês uma coisa. Isso foi nos anos 8 de 7 de 2022. Madrugada de sexta-feira, 8 de 7 de 2022. Para a chegada do sábado, sonhei que estava lá no CEAP, no Centro Espírita, que CEAP, Centro Espírita do Olimpar. Na janela da primeira sala da construção nova, aquela lá, olhando pela janela, vi que um casal de alemães estavam dormindo lá para cuidar do CEAP. Esta em reforma do telhado do salão, juntamente com o corredor das salas. Pois esta em reforma do telhado do salão, juntamente com o corredor das salas. Esse casal estava com roupas listradas e coloridas, mas eram bem galegos, bem alemães. Felizes levantando as cobertas e dobrando-as. Aí fiquei surpresa, eu cheguei aqui, eles estavam aqui, tudo bagunçado, com coisa de pedreiro, carpinteiro e tudo. Felizes, levantando as cobertas e dobrando, né? Aí fiquei surpresa por ver que o CEAP estava protegido por pessoas. Ao acordar, deparei que era um sonho, mas fiquei tranquila por ver que aquele casal de espíritos eram de condição evolutiva boa, que eu vi a estrutura, né, do espírito ali, a aparência, pela aparência e pelos trajes misturados e coloridos. O alemão mostrou o rosto com uma fisionomia alegre e tranquila. Pela manhã, por volta das 12 horas, aí eu fui até, nós temos aqui a serviço geral, até o apartamento do zelador, do marido da Neide, e lá de conversa vem, conversa vai, ela me relatou que a diretoria do CEAP vai colocar alguém dormindo lá, até a obra do telhado ser concluída. Ela perguntou se eu sabia disso, mas não entrei em detalhe, e nem continuei a conversa, porque pensei, foi sobre o sonho que tive, pela madrugada. Veja que maravilha, o sonho espiritual. Aí vejo como a casa é protegida. Como a casa é protegida, né? Aí, 25 de 7. Eu sonhei isso no dia 8 de 7. 25 de 7 de 2022. O mesmo mês. Aí quem lembra do centro antigo, a casinha azul. E o nosso centro, ele sempre foi pintado de branco e todas as janelas eram azuis. Quando ela era de madeira maciça, depois que ela foi madeira, né, outro tipo de madeira, foi de ferro, tudo era azul. A porta era ali, principal azul. Na madrugada de 25 de julho de 2022, saindo para conciliar sono do domingo, pela madrugada, sonhei de forma diferente. Lá no CEAP era a minha casa. Eu sonhei que o CEAP, eu sonhei que a minha casa era aqui. Sonha, né? O mais interessante era que havia a casa azul, de madeira, e lá moravam Maria e Palmira Bittencourt.
sobrinha de Rosa Conceição de Souza. Aqui. Era a minha casa e o formato não é do SEAP. Interessante que mudou todo o espaço aqui dentro. E sim uma casa com vários cômodos, mas no espaço físico do SEAP. Da cozinha eu vi a casa azul, que antigamente tinha uma porta aqui. Essa aqui era a última parte da casa. Aqui a porta era azul, de madeira, cortada ao meio e aqui no meio, né? Na vertical e na horizontal. E aqui eu estava olhando. Da cozinha eu via a casa azul. E lá tinha 2 garotos brancos, né? Assim, brancos, que eram parentes de Maria e de Palmira. A Maria e a Palmira eram afro. Mas elas tinham os descendentes, né? Porque a gente sabe que a gente vai casando com vários. Então, esses 2 meninos eram parentes da Maria e da Palmira. Eram loiros os 2 meninos. Loirinhos. Cada um uma escada de madeira, cada um com uma brocha, né? Que antigamente se pintava de brocha, pintando a casa azul de azul. Estava tão azul e com cor bonita. Então aí eu desenhei assim. Eu desenhei a casa azul, que eu não sou boa de desenho, e os meninos ali. E a roupa deles era azul. Não tem aquela roupa de piquê que se usava, que tem uns frisozinhos? Era bem assim. Eles estavam com a calça e com a blusa. Aí eu indaguei a mãe Jacira. Olha, eles estão reforçando o azul. E aqueles meninos também estão vestidos de conjunto azul. O azul era claro, azul bebê. E os tecidos de algodão piquê. Era uma camisa e uma calça. Eles entravam na casa azul e vinham para a minha casa. Andavam por todos os cômodos. E junto com eles estava meu sobrinho, neto, o Bruno. E eu falei para a mãe Jacira, será que esses 2 meninos não estão espionando o SEAP? Mas eles eram 2 meninos tranquilos e apresentavam ser gêmeos. Não falavam nada, apenas olhavam para mim e para os cômodos. A casa apresentava ser de madeira, não era como a do SEAP, de ontem e nem o de hoje. Aí, meus irmãos, eu quero falar para vocês que a gente tem assistência. A casa tem assistência. Né? Mas essa assistência é nós que temos que colaborar com a casa. É nós que temos que trabalhar juntos para que a casa tenha assistência. A coisa melhor que tem é a gente ser amigos, né? Abraçar um outro, ajudar um outro, porque eu aprendi isso aqui com esse grupo. Ninguém é melhor, gente, ninguém é melhor. Eu faço um tijolinho, o outro faz outro tijolinho. Até mesmo na nossa casa, todos nós construímos o nosso lar junto. Ninguém constrói o lar sozinho. Aí, meus irmãos, não sei se eu vou conseguir fazer isso aqui. Na época da Dona Rosa, o Seara dos Pobres, ele vinha visitar. Agora, a Dona Rosa não visitava o Seara dos Pobres, nem a Dona Lourdes visitava o nosso centro. Era interessante. Mas a juventude deles vinha visitar nós. E a juventude da Dona Lourdes, que na época, acho
esqueci o nome do moço, que era o coordenador da juventude, eles cantavam esse hino. Contam que Jesus certo dia andara junto ao lago azul de Genezaré, e as multidões ele ministrara seus ensinamentos de amor e fé, com saliva e lodo curava os cegos, junto ao velho tanque de Siloé, numa tarde linda de primavera. Outros mais prodígios ele fizera na cidade santa de Nazaré. Foi o bom Jesus que nos ensinou, junto ao lago azul de Genezaré, caridade e luz, bondade e amor, e verdade e fé. Tanto no Tabor, em Jerusalém, quanto na Betânia, em Genezaré, ele foi caminho, verdade e vida, como ainda é. Esse era o hino que a Dona Rosa mais gostava. Quando a juventude vinha visitar, ela dizia para mim, para minha mãe, Jacira, hoje eles vão cantar o hino que eu adoro. Aquele hino eu adoro. É do hino da juventude do Ceará dos Povos. Hoje eu não sei. Eles continuam. Continuam? Eles cantam isso? Mas na palestra, o canto e eles cantam. Canta isso aqui? Cantam. Uma delas é essa aí. É, que era o hino deles. Era a música que a Dona Rosa adorava ouvir. E para a gente ser mais rápido, porque a gente está passando muito, né? Ali, ó. Médio ou média, né? Inspirado. Eles dizem aqui nos livros que entre intuitivo e inspirado há uma diferença. O médio inspirado, ele forma a comunicação da psicofonia com a influência externa. Traz novas perspectivas e ideias. O intuitivo recebe informação do mundo espiritual, processo individual. Então, o intuitivo é como saiu de dentro dele aquela intuição. Aí a gente deduz que isso aqui é o processo reencarnatório de cada um de nós. Então, quando nós temos uma evolução maior dentro da moral evangélica, a intuição flui de uma forma diferente. E o inspirado ali, tá? Ela era uma médium audiente. A Dona Rosa é o médium audiente, ele ouve a voz do Espírito. De forma, ele pode ouvir dentro do próprio cérebro, no seu pensamento, como ele pode ouvir no ambiente externo. E a Dona Rosa, quando ela fazia atendimento, onde está ali a Maria Vitória, era aqui, a homeopatia dela, a salinha, ela falava com as pessoas e comunicava às pessoas algumas coisas, né? E as pessoas tinham medo da Dona Rosa. Ai, meu Deus, se eu for na Dona Rosa, será que ela vai falar alguma coisa? Eu estou com medo. Porque ela tinha essa percepção, mas era através da mediunidade dela. E o espírito que auxiliava ela na mediunidade chamava-se Irmão Joaquim. Tá? Então, o médium audiente. Muitos de vocês às vezes percebem, parece que estou falando aqui dentro. Então, é uma maneira. E também no externo. Tá? Vidente. Tá? Ela também tinha a vidência. E o vidente, fazendo a pesquisa, nós vimos os espíritos, né? E os espíritos, lógico, para eles não tem mais barreira, eles veem tudo nosso. Já sabem os nossos defeitos, nossos vícios, nossas bagunças todas. Por isso que às vezes nós somos obsediados por espírito, influenciados por espírito. A culpa é nossa, não é dos espíritos. Então tem a dupla vista.
tá? A dupla vista. O médium consegue ver tanto o mundo físico quanto o espiritual, simultaneamente. A alma do espírito, a perispírito do espírito do médium, né? Ele pode ter uma... Tá aqui, dá o exemplo. Tem aqui um médium falando. Ele pode automaticamente estar falando aqui com vocês. Ele entra em êxtase por segundos. Porque aconteceu com o Antônio de Pádua, que ele foi defender o pai dele em outra cidade, que estava sendo acusado. Ele estava no púlpito, que ele era católico, fazendo a sua pregação. Ele saiu dali, o perispírito dele, e foi lá defender o pai dele. E aí a pessoa vê todo o quadro. Pode ver um quadro que vai acontecer, ou tá vendo uma coisa que já está acontecendo. É isso aí. E tem a clara evidência também, né? Que são as visões que nós temos, né? Espírito. Quando a gente está o quê? Eu estou sonâmbulo. Então eu entro naquele processo ali. Ou eu estou quase adormecendo. Aí eu tenho a visão, né? A visão do plano espiritual, tá? E a Dona Rosa era recetista. Homeopatia. A homeopatia no bairro de Coqueiros curou muita gente. Até minha família vinha aqui pegar, meus parentes, toda a comunidade antiga de Coqueiros vinha aqui pegar, né? Todos vinham aqui pegar a doutrina, pegar a homeopatia. Curou muita gente. Gripe, uma série de coisas. E a Dona Rosa, quando as pessoas pegavam a homeopatia e jogavam fora, que a gente às vezes faz, né? Essas besteirinhas assim, aí ela dizia assim, aqui estava a portinha, ela disse, safadinho, né? Diz lá pro teu marido, pro teu filho, não jogar mais a homeopatia fora. Aí o pessoal tinha medo. Seu safadinho. Então era aquela coisa que ela recebia, tá, meus irmãos? Então nesse momento aqui, a gente agradece, né? Eu cheguei aqui, agradeço aí a Televisa. Nunca fui televisada. Então a Televisa, eu agradeço muito a vocês que estão aqui presentes, né? Com o meu coração mesmo, eu falo de amor, eu quero essa casa maravilhosa. Quando eu partir, eu já estou preparando para não ficar aqui grudada, né? Que daí eu vou ser um fantasma, né? Eu tenho que me desprender, porque é um zelo, aí não pode ser, né? Não pode ser isso. Mas assim, agradecendo mesmo a vocês. Continuem, não desistam. Se surgir qualquer empecilho na vida de vocês, dentro do centro espírita, não desistam. Porque aquilo é uma lição de vida. Aquilo é uma prova para testar a tua força, o teu conhecimento. Entende? A gente não... Por quê? Vocês acham que eu não recebi? Eu recebia também, né? Empecilhos. Eu recebi vários empecilhos. Mas eu estou aqui. Porque o que eu penso? O trabalho é meu. É eu que tenho que fazer meu trabalho. Eu devo à espiritualidade da casa. Eu devo a Deus e a Jesus. Então não desistam. Porque as pessoas, o primeiro empecilho desiste. Não, vamos em frente. Se gostam dessa doutrina, vamos em frente. E que a paz de Jesus esteja com todos nós. Agora o Milton vem para a coordenação. Esse copo aqui não foi tomado. Esse aqui foi. Vai. Esclarecendo, para quem não sabe, a Dona Rosa era proprietária da casa que aqui existia, e ela doou para que fosse instalado o Centro Espírita Antônio de Pádua. Antes de ela vir para cá, ela morava numa casinha de madeira aqui na Praia do Riso, onde ela atendia as pessoas já na atividade espírita.
Agradecemos a Jandira pelo trabalho que ela desenvolveu e vamos agora para o passe coletivo, sempre lembrando que a eficácia do passe, os benefícios que a gente recebe do passe, não depende do passe ser coletivo ou individual. Não depende disso. Depende do nosso estado psíquico, emocional, da nossa harmonia interior. Se estivermos abertos para receber as benesses, que na verdade não são os médiuns que doam, os médiuns vão doar os fluidos animalizados necessários. E os espíritos aqui presentes, que também trazem os fluidos, principalmente da natureza, que eles recolhem, é que vão manipular esses fluidos e direcionar a cada um de vocês, dentro daquilo que cada um necessita. Então é importante que estejamos intimamente em paz, harmonizados, sentimentos elevados, para que sejamos beneficiados no nosso perispírito, que é o nosso corpo espiritual, que é onde os fluidos vão agir. Porque uma vez o perispírito equilibrado, harmonizado, ele reflete isso para o corpo físico. Tá bom? Então vamos elevar os nossos pensamentos ao alto. Vamos nos deixar envolver pelas vibrações amorosas dos nossos irmãos da espiritualidade que aqui se encontram, sabedores daquilo que cada um necessita para se manter equilibrado, em paz. Vamos visualizar um ambiente de sol bem claro, iluminando, refletindo na água do mar. Ouvir o barulho, o som das ondas, para que possamos sair daqui fortalecidos intimamente e nos mantermos lá fora uma conduta equilibrada, de muita compreensão, de muito amor, de muita fraternidade, que é o que o mundo precisa. Humildade, caridade. Falado hoje que todos nós, cristãos, devemos nos conduzir de acordo com a lei de amor, justiça e caridade, porque só assim conseguiremos contribuir para um mundo melhor, para um planeta de regeneração, sem guerra, sem ódio, sem discriminação, porque tudo isso é fruto do orgulho, da vaidade e da ambição de muitos de nossos irmãos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, Pai. Venha a nós o vosso reino de amor e de bondade. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje sempre, Senhor.
Perdoa, Pai, as nossas ofensas às tuas leis, assim como devemos perdoar a todos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes, Pai, cairmos em tentações e livra-nos de todos os males, ainda hoje e sempre, Senhor, em Sua infinita misericórdia. Que a paz de Jesus nos envolva a todos e que todos tenham uma ótima semana. Muito obrigado pela atenção.